Olá, turma do nono ano. Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é o professor João Paulo Soares e a nossa videoaula de hoje de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre óptica, tá bom, gente? Bom, um pouquinho sobre os fundamentos da óptica, pessoal. A óptica vem do grego, do termo optiké, passando pelo latim optice, e significa ciência relacionada aos fenômenos da visão. A luz, pessoal, ou luz visível, ela é fisicamente caracterizada como forma de energia radiante, tá? É o agente físico que, quando atua nos órgãos visuais, produz uma sensação de visão. Então, é por conta da luz que é possível nós enxergarmos, né, outros corpos, tá? A óptica, pessoal, ela é estudada na física, ela é um ramo da física que nós vamos estudar mais profundamente no ensino médio, tá? Ela é estudada, né, há registros de que a óptica, né, ela é estudada há bastante tempo, tá? Há registro de que há 2283 anos antes de Cristo, né, já se utilizavam cristais para observar as estrelas do céu, né, obviamente. Na Idade Antiga, né, na Síria, já havia lente de cristal, tá? E na Grécia utilizava-se a lente de vidro para fazer o fogo. Então, esses foram os primeiros passos, né, para o estudo de óptica, tá? Que é o que nós vamos estudar daqui para frente, tá bom? Bom, gente, os estudos de óptica são divididos em duas partes. É a óptica física e a óptica geométrica, tá? O que é que a óptica física estuda, gente? A óptica física estuda o comportamento ondulatório da luz. Ou seja, pessoal, estuda os fenômenos relacionados à emissão da luz, à composição, absorção, polarização, interferência e difração da luz, tá? Isso é o que estuda a óptica física. Embora a gente nessa aula não vai estudar esses fenômenos, mas posteriormente a gente vai estudar cada um deles, tá? A óptica física, gente, ela é muito presente no nosso dia a dia, tá? Como, por exemplo, gente, no fenômeno de observação, né, dos astros, nós usamos o telescópio. Isso é um instrumento da óptica física. As lentes, pessoal, né, tanto o óculos como a lente de contato, né, também é um fenômeno óptico bem presente no nosso dia a dia. Assim como as câmeras fotográficas e outros exemplos, pessoal, como os espelhos, tá? Tanto os espelhos planos como os espelhos côncavos e convexos, tá certo? Bom, a óptica geométrica, pessoal, é a parte da física que estuda a propagação da luz, como a luz se propaga, né? É o meio de propagação da luz, meio transparente, translúcido, isso vai ficar para outra aula para a gente estudar direitinho, né? E a óptica geométrica, ela tem duas subdivisões, gente. Nós chamamos de... Essas duas subdivisões são direcionadas à medicina, tá? É a óptica fisiológica, que estuda o olho humano como componente do sistema neurovegetativo, tá? Então, são os elementos do olho, né? É aqui que também se estuda a questão do astigmatismo, da miopia, da hipermetropia, tá? Então, cada exemplozinho que eu falei anteriormente depende do globo ocular, tá? Se ele é muito achatado, se ele é pouco achatado, se ele é mais esférico. Então, esses fenômenos aí é estudado pela medicina, que são os fenômenos ópticos fisiológicos, tá? E também tem a óptica oftálmica, que é exatamente a parte da medicina que estuda a correção, né, desses fenômenos que eu falei anteriormente, como o astigmatismo, a miopia e a hipermetropia. Tá bom, gente? Isso são as divisões aí da óptica, tá? A óptica, pessoal, ela sempre foi assim, mais particularmente falando, a luz, né? Ela sempre foi um fenômeno assim bastante estudado, né? Que despertou interesse por muitos pesquisadores, né? Filósofos da época, tá?
Então, a primeira teoria da luz que surgiu, ela é conhecida hoje como teoria corpuscular, tá certo? Então, o físico Isaac Newton, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito nele, tá? Pelos professores de vocês de ciência. Então, ele viveu por volta aí do ano 1642, 1727 depois de Cristo, né? Ele formulou um modelo sobre a natureza da luz, que é o que eu acabei de falar, que nós conhecemos hoje como teoria corpuscular, tá? Este modelo, pessoal, ele consiste num fluxo de partículas, né? Partículas muito pequenas, microscópicas, que são emitidas por fontes luminosas, tá? Então Newton caracterizava a luz como sendo de forma de sua natureza, como sendo pequenos corpúsculos, tá? Que saem das fontes de luz, tá bom? E ele tem toda uma história de Isaac Newton, né? Ele publicou essa obra no livro Optics, tá? Que fala sobre reflexão, refração e também sobre as cores, tá? Então ele fez essa pesquisa em um tempo onde a Europa, né, passava por uma peste, né, uma epidemia, e então ele fez todo esse estudo óptico nessa época, tá? E aí ele desenvolveu muita coisa, e dentre elas os fenômenos ópticos, e exatamente porque ele era um físico mecânico, né, é, ele se identificou muito com esse modelo corpuscular. Então ele determinou, né, caracterizou que a luz eram pequenos corpúsculos, né, que saíam das fontes luminosas, tá? A ideia de Newton, né, pessoal, não explicava alguns fenômenos, por isso que foi questionado por muitos outros filósofos, tá? Como, por exemplo, a explicação da interferência e da difração da luz, tá? Então, isso foi uma das teorias que derrubaram, né, na época, a teoria de Newton, tá bom? Mas esse mesmo princípio, a teoria corpuscular, ela explicava os fenômenos conhecidos como a reflexão e a refração. Se aplicava muito bem, mas não se aplicava aos fenômenos de interferência e difração da luz, que nós vamos estudar cada um deles posteriormente, tá bom, gente? Daí, sobre esses questionamentos, né, que eu falei para vocês, sobre a teoria de Isaac Newton, a teoria corpuscular, não explicar os fenômenos de interferência e difração, aí veio Christian Huygens, Thomas Young e outros filósofos, né, que tentaram explicar esses outros dois fenômenos, né, a partir de outra teoria, que é chamada de teoria ondulatória. Tá? Então, Thomas Young, né, ele ficou conhecido pelo experimento da fenda dupla. Né? Então, ele pegou uma fonte da luz, S1, aí ele pegou aqui, pessoal, um anteparo, né, com dois furos, tá? E emitiu aqui um feixe de luz, né? Então, se a luz tivesse comportamento corpuscular, como dizia Newton, né, fosse pequenos corpúsculos, a luz sairia da fonte, né, e ela esbarraria em linha reta nesse anteparo, né? Mas o que é que Thomas Young ele percebeu, né? Que a luz saindo dessa fonte aqui de luz, ela se propagou, né? E aí passou por esses dois furos e aí bateu aqui nesse anteparo, formando essas franjas claras e escuras. Então esse fenômeno, pessoal, que é o fenômeno de difração, né? Capacidade da luz contornar obstáculos, elas não podia ser explicado pela teoria corpuscular de Isaac Newton. Então, essa ideia aqui de Thomas Young e outros filósofos, elas ganharam muito adeptos, tá? Então, ela foi tomando conta, né, na época da ciência como a teoria correta para se caracterizar a luz, tá? Então, foi a partir daqui que se descreveu como se a luz ela fosse uma onda eletromagnética e não corpúsculos, né? Partículas microscópicas, como dizia Newton, tá certo? E esse fenômeno aqui, né, explicado por Thomas Young, ele que é a teoria ondulatória, né, que fala que a luz é uma onda eletromagnética, que hoje é uma onda eletromagnética, é assim que nós denominamos a luz. Ela é um fenômeno, né, que ganhou grandes proporções e foi, né,
comprovado pelo experimento da fenda dupla. Tá bom, gente? Bom, aí depois de Newton, Thomas Young, Christian Huygens e outros filósofos, tá? Existem muitos que deram suas contribuições. Aí veio Albert Einstein, tá? Por volta de 1905, né? Ele, que é o ano miraculoso de Einstein, né? Vocês também já devem ter ouvido falar muito desse físico. O Einstein ele também pesquisou sobre a luz. E aí, pessoal, ele fez um experimento, tá? Que é um experimento conhecido como efeito fotoelétrico. Ele ganhou o prêmio Nobel de 1921, onde eu mostro aqui nessa figura, tá? E aí, quando a luz incide numa placa, né, onde não é interligada por fios, essa placa é chamada de catodo, né, ela ejetava elétrons dessa placa catodo para o anodo e fechava o circuito, tá? Então, se tivesse aqui algum equipamento, algum resistor, ele funcionaria, tá? No caso, uma lâmpada. Então, o que seria isso, né? Se fosse um fenômeno ondulatório, jamais esse circuito poderia fechar. Isso só poderia acontecer se a luz se comportasse como partícula, como dizia Isaac Newton. E aí, o Einstein, né, pelo o efeito fotoelétrico, ele explicou que a luz pode sim se comportar como corpúsculos. Não como Isaac Newton dizia, né, mas ele chamou pacotes de energia denominada de fótons, tá bom, gente? Então, por isso que nós chamamos de dualidade da luz. A partir de Einstein, a luz ficou denominada da seguinte maneira: ora, em determinados fenômenos, ela pode se comportar como partículas, pacotes de energia, fótons, e em determinado momento pode se comportar como onda, tá? É o que nós chamamos, pessoal, de dualidade da luz, ou então natureza dual da luz, tá? Então, essa é uma pequena história sobre os princípios, né, fundamentos da luz, tá bom? Bom, seguindo aqui a nossa aula, essa parte é muito bacana, né? Por que é que nós conseguimos ver as cores dos objetos, né? Por que é que nós conseguimos ver as cores dos corpos, tá? Então, primeiro, pessoal, nós vimos, né, anteriormente que a luz é uma onda eletromagnética, tá? Emitida por uma fonte de luz, o sol, uma lâmpada, uma lanterna, um display de um celular, enfim, tá? E essa luz, pessoal, esse espectro de luz, ela é um conjunto formado por essas 7 cores, tá? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índico e violeta. Essas cores juntas, pessoal, 7 cores, elas misturadas entre si, emitidas de uma fonte de luz, elas formam uma única luz de cor branca, tá? Então, a luz do sol é de cor branca, a luz de uma lanterna, a luz de... enfim, ela é a mistura de cores, dessas 7 cores aqui, que é a onda eletromagnética e o espectro de luz visível, esse conjunto de cores forma a luz branca, tá? Esse é o principal princípio para nós entendermos por que é que nós conseguimos enxergar os objetos, tá bom? Daquelas 7 cores, pessoal, né, alguns autores classificam como cores primárias, cores secundárias, e outros autores classificam como cores fundamentais, que é o que eu coloquei aqui, tá? Mas os dois estão corretos. Então, as cores fundamentais são vermelho, verde e azul, tá? Representado aqui nessa figura. Se nós juntarmos, pessoal, o vermelho com o verde, né? O vermelho com o verde, nós teremos a luz amarela, tá? Se nós juntarmos o vermelho mais o azul, nós temos a cor violeta, tá? Que é essa corzinha aqui, ó. Se nós juntarmos o azul mais o verde, nós vamos ter o ciano, gente, que é essa corzinha aqui, tá? E se nós juntarmos o vermelho, o verde e o azul, nós teremos exatamente a cor branca. Então, a junção, ou digamos assim, a mistura das cores primárias ou fundamentais resultam, pessoal, nas outras cores, tá? Então é importante nós sabermos disso para nós entendermos como é que nós conseguimos ver a cor dos objetos. Bom, a cor dos objetos, gente, depende da luz branca
que é na verdade a mistura das três cores básicas que eu falei anteriormente, né? Vermelho, verde e azul, tá? A cor de um objeto resulta da cor da luz que ele refletir. Então, o objeto, pessoal, ele reflete uma luz, e aquela luz que ele reflete é a luz que nós conseguimos enxergar, tá? Então, a cor de um objeto resulta da luz que ele reflete, tá bom? Não na luz que incide nele. Daqui a pouco a gente vai ver os exemplos. E a luz que um objeto é capaz de refletir depende do material que ele é feito e depende da cor que o ilumina, ou seja, a fonte de luz que ilumina esse objeto, tá? Vamos ver aqui os exemplos, gente. Ó, nós vimos, né, que a luz branca é a mistura de todas as cores, que eu mostrei lá, né, da onda eletromagnética, que é o espectro de luz, tá? Então a luz branca, que é todas as cores, se refletir, se incidir em um objeto verde, que é o material, esse objeto, pessoal, ele vai absorver todas as outras 6 cores e só vai refletir a cor verde. Se a luz branca incidir em um objeto vermelho, aí esse objeto vermelho vai absorver todas as 6 cores e vai refletir apenas o vermelho, tá? Para cá, ó. Se todas as cores, pessoal, incidir no objeto de cor azul, então ele absorve todas as cores e só reflete o azul. Se todas as cores incidir em um corpo vermelho, tá? Ó, todas as cores, né? Ó. Então ele vai absorver todas as cores e só vai refletir a luz vermelha. Então, lembrando o slide anterior, né? A cor de um objeto depende da luz que ele refletir, tá bom? Se, pessoal, aqui nós temos um objeto branco, né? Qualquer cor que incidir sobre ele, aí, pessoal, ele reflete todas as luzes. Mas no caso, só aparece a cor vermelha, tá? E no caso do objeto preto, pessoal, ele absorve todas as cores e não reflete nenhuma cor. Por isso que nós dizemos que o objeto preto é exatamente a ausência de luz, tá bom? Bom, gente, então mais alguns exemplozinhos aqui para a gente caminhar para o final da nossa aula. A luz vermelha em um objeto vermelho, aí ele vai refletir luz vermelha. A luz branca no objeto amarelo vai refletir amarelo. A luz branca em um objeto verde vai refletir o verde. Por quê, né, pessoal? Ele vai absorver todas as cores e vai refletir somente a cor do objeto, tá? Se a luz branca incidir sobre um objeto preto, significa dizer o quê? Que ele não vai refletir nenhuma luz, porque o objeto preto ele absorve e não reflete, tá? A luz branca, né, pessoal, incidida sobre um corpo branco, ele reflete luz branca, tá? A luz verde, pessoal, quando reflete sobre a luz azul, significa dizer, pessoal, que ele não vai refletir nenhuma cor. E quando não reflete nenhuma cor, o que é que nós enxergamos? Nós enxergamos o preto, tá? Então, gente, para finalizar, vamos falar aqui um pouco sobre o daltonismo, tá, gente? O daltonismo, gente, ele depende de duas coisas do nosso olho, tá? Que são os cones e os bastonetes, tá? Então, quando a pessoa, né, ela tem alguma deficiência, pessoal, nos cones, aí significa dizer que ela enxerga, né, numa escala muito grande, o preto e o branco, né? São várias escalas de cinza, tá? Mas basicamente é a mistura do preto e do branco, tá certo? Então, quando a pessoa é daltônica, né, nenhum dos 3 tipos de cones usado pelo organismo ele vai perceber as cores dos objetos, tá bom? Então, no nosso olho, né, de muitos elementos que possui, existem esses dois que eu falei para vocês, os cones e os bastonetes. E os cones são responsáveis por ver as luzes, né, fundamentais, tá? Que é o vermelho, verde e azul e a mistura delas, tá certo? E
Os bastonetes é as cores de escala cinza. Então, quando a pessoa tem problema nos cones, ela não consegue diferenciar as cores porque ela vê a tonalidade cinza, que é a mistura do preto e o branco, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Se tiverem alguma dúvida, perguntem aos colegas professores nos grupos de WhatsApp. E estamos aqui, espero que tenham gostado. E um abraço a todos vocês e até a próxima aula.